Não podemos servir a Deus da nossa maneira. Quero ler aqui um texto da palavra de Deus que vai nos dar entendimento nesse sentido, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 9, para entendermos melhor. Que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Não podemos servir a Deus da nossa maneira. Tem muita gente procurando servir a Deus da sua maneira, achando que está correto, que está certo, e não parando para entender o propósito, a direção de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Às vezes, pessoas zelosas, religiosas, dedicadas, que procuram, com boa intenção, fazer as coisas para Deus. Mas a boa intenção e a dedicação não é tudo. Nós precisamos entender como servir a Deus. Não podemos servir a Deus da nossa maneira natural, na nossa vida natural, sem ter tido uma experiência pessoal com Cristo Jesus, sem termos tido um encontro sobrenatural com Jesus, sem termos passado pelo processo sobrenatural do Espírito Santo chamado novo nascimento. Não podemos servir a Deus na carne e no sangue. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, diz que carne e sangue não entrará no reino de Deus. Então, nós precisamos conhecer Jesus na experiência pessoal, ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus para agradarmos a Deus. O Senhor Jesus é o próprio Deus Todo-Poderoso na pessoa do Filho. E nós não podemos agradar a Jesus do nosso jeito, da nossa maneira natural. Paulo era um homem preparadíssimo e capacitado, porque ele conhecia profundamente a lei de Deus. E ele estava dentro de uma organização religiosa de líderes que guiavam o povo de Deus. E Paulo não só era preparado na capacitação religiosa, mas como também na vida secular. Paulo falava muitos idiomas, pelo menos 7 ou 8 idiomas. Era coisa demais para aquela época. Paulo era um homem preparadíssimo no conhecimento teológico, no conhecimento da lei e no conhecimento secular. Porém, o mais importante faltava em Paulo. Ele era muito religioso, ele era muito zeloso, ele era muito dedicado
E ele achava que estava agradando a Deus da maneira como ele estava agindo. Porém, não estava. Paulo não estava agradando a Deus. Ele estava fazendo a obra de Deus do seu jeito. Ele estava realizando uma obra que Deus não estava se agradando. Por quê? Deus não estava agradando. Porque antes de nós fazermos a vontade de Deus, fazermos a obra de Deus, Deus tem que primeiro fazer a obra na nossa vida. Se Deus não fizer a obra na minha vida, eu não posso agradar a Deus. Eu não posso fazer a obra de Deus. Eu não estou preparado para fazer a obra de Deus. Mesmo que eu tenha toda a capacitação teológica, mesmo que eu tenha todo o conhecimento secular, mesmo que eu seja uma pessoa tremendamente religiosa. Não. Eu não estou preparado para fazer a obra de Deus. Essas qualidades não me dão as condições de eu fazer a obra de Deus. Eu preciso estar preparado por Jesus Cristo. Preparado na sua presença, na palavra, preparado espiritualmente na sua presença. Tem muita gente dentro da igreja hoje assim, que quer servir a Deus do seu jeito. Estão praticando as coisas erradas, estão vivendo no pecado, estão fazendo as coisas do mundo, estão no sábado na balada, na cervejada, praticando as coisas erradas, e domingo estão na igreja tocando, estão na igreja cultuando, estão na igreja cantando. Isso está normal, quase normal hoje dentro da igreja. Antigamente isso aí era um absurdo. A própria pessoa se tocava. Mas hoje não, as pessoas do jeito que estão vivendo querem servir a Deus. E não é assim que se serve a Deus. Por outro lado, tem pessoas que é dedicada religiosamente, somente religiosamente. Não faz nada disso, mas estão fazendo apenas, dedicando-se a Deus apenas de maneira religiosa. Estão sendo religiosas dentro da igreja. Estão baseadas na religiosidade. Não! Primeiro nós precisamos ter vida com Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus, precisamos ter relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, para podermos realizar a sua obra, para podermos agradar a Deus, para podermos estar na presença de Deus. E eu quero destacar aqui alguns pontos que nós devemos observar nesse texto para nós não errarmos. Primeiro, Paulo, ele teve que receber a revelação de Jesus Cristo na sua vida, para que pudesse seguir o rumo certo, para que pudesse andar de maneira certa, para que pudesse viver para Deus. Até aquele momento, Paulo não tinha recebido a revelação de Jesus Cristo. Ele não tinha parado para ouvir Jesus, para ouvir a sua palavra, para entender e para se render à sua vontade. Não, Paulo não tinha tido um encontro pessoal que trouxesse uma experiência de transformação na sua vida. Paulo não tinha tido ainda. Então, para nós servirmos a Deus da maneira certa, precisamos receber a revelação de Jesus na nossa vida. Jesus se revelou a Paulo ali no caminho de Damasco. Naquele caminho que ele estava seguindo, Jesus apareceu para ele, quase chegando no seu objetivo ali de chegar à cidade de Damasco. E Paulo, ao receber aquela revelação tremenda, uma luz forte e poderosa o envolveu. Ele e o animal ali que ele estava montado a tal ponto que o animal se espantou e derrubou Paulo por terra. Ele estava montado no animal. E ele caiu por terra e ali ficou prostrado diante da revelação, atônito, temendo e tremendo aquela revelação. E ele ouviu então a voz de Deus falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Paulo é o nome hebraico de Saulo. Então, por que me persegues? E ele jamais imaginaria que estava perseguindo a Deus, ele estava procurando fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, mas ele estava perseguindo a Deus porque estava contra a palavra de Deus. E ele, ao receber aquela revelação, caiu por terra. O homem, quando recebe a revelação de Deus, ele se prostra diante de Jesus. Ele cai por terra, ele cai do seu pedestral, ele cai do seu orgulho, da sua soberba. Ele cai do seu trono de entendimento, de conhecimento, ele cai por terra, ele considera tudo perdido, ele despreza tudo por Cristo. Paulo caiu por terra. Toda aquela bagagem dele caiu por terra. Porque a bagagem dele não servia sem a revelação de Cristo.
conhecimento, preparo, é ótimo, mas só serve se estiver dentro da revelação de Cristo. Senão só serve para mim. Senão só vai realizar os meus caprichos e a minha vontade. Mas se eu estiver dentro da revelação de Deus, essa minha bagagem de conhecimento vai me levar a servir a Deus e ao próximo. Vai ser bênção na minha vida e bênção para as vidas que eu tiver contato. Então, receba a revelação de Deus na sua vida. Essa revelação é o reconhecimento dos seus pecados, é o arrependimento, é a conversão a Deus, é a rendição a Cristo, é passar pelo processo do novo nascimento operado pelo Espírito Santo mediante a palavra de Deus. É isso que nós devemos fazer. Segundo lugar, Saulo ou Paulo, como quisermos chamar, ele recebeu a palavra de Deus no seu coração. Ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus disse: vai à cidade de Damasco e lá te será dito. Então ele recebeu a direção de Deus através da palavra de Deus. Ele abandona o seu propósito, abandona o seu objetivo e passa a seguir o propósito de Jesus, a direção de Jesus na sua vida. Chegando em Damasco, ele procurou os irmãos para ter um encontro com os irmãos. 3 dias depois ele procurou os irmãos. Mas durante 3 dias Paulo ficou cego, ficou em jejum, sem comer e sem beber, para Deus poder fazer o que ele queria na vida dele, Paulo. É assim que acontece com o homem que tem um encontro com Deus. Ele se rende a Deus e ele busca a direção de Deus para fazer a vontade de Deus. E Paulo seguiu a direção de Jesus. Muitas das vezes, nessa direção de Jesus, nós precisamos ser humildes. Porque Paulo, que estava guiando aquelas pessoas, agora passou a ser guiado pela mão por aquelas pessoas, porque ele não enxergava nada, estava cego, mediante a visão. A luz foi tão forte que cegou os olhos de Paulo. E ele foi guiado por um daqueles homens, pego pela mão, até chegar à cidade de Damasco. Tudo indica que o animal de Paulo se espantou e fugiu, porque ele foi guiado pela mão. Tudo dá a entender que ele foi guiado de pé, a pé, pela mão até chegar a Damasco. Então, nós precisamos nos render à direção de Deus primeiro, para agradar a Deus, para agradarmos a Deus. Olha, em terceiro lugar, Paulo foi guiado e Paulo soube esperar no tempo de Deus. Ele passou um período ali de preparação espiritual, jejuando, orando, esperando, porque Deus falou para ele esperar, ir para Damasco e esperar. E ele, cego, ficou ali num lugar, numa casa ali, aguardando Deus trazer a direção para ele. E depois de 3 dias chegou Ananias, um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, direcionado por Deus, para poder ir lá e recuperar as vistas de Paulo. Ele chegou e saudou Paulo e pôs as mãos sobre Paulo ali, e Paulo ficou curado da sua visão. Então Ananias deu a direção de Deus para Paulo. Passou a orientação de Deus, a orientação de Jesus Cristo para Paulo, que é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Não existe 3 deuses no céu, só existe um, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Deus, na pessoa do Filho, então, ali orientou Paulo, usou Ananias para falar com Paulo. E Paulo, então, dali para frente, passou a seguir a direção de Deus na sua vida. Ele não quis mais fazer a obra de Deus pela sua dedicação religiosa e nem pelo seu conhecimento bíblico do Velho Testamento que ele tinha, porque o Novo ainda não existia. Foi Paulo que escreveu a maioria do Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo. Então, Paulo seguiu, se rendeu à vontade de Deus, seguiu a direção de Deus e passou a pregar o Evangelho de Jesus Cristo
Por onde ele ia passando, ele pregava o evangelho, e Paulo conquistou muitas nações, fundou muitas igrejas evangélicas por onde ele passava. Paulo foi o apóstolo que mais edificou a igreja. Paulo foi um apóstolo que mais escreveu o Novo Testamento. Era um homem preparado. Paulo foi enviado às nações para poder levar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, Paulo prosperou no seu caminho até o fim e realizou o propósito de Deus na sua vida. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora me resta herdar a coroa da vida eterna. No finalzinho do seu ministério, ele disse isso. Paulo passou a fazer e andar e fazer na vontade de Deus. É isso que Deus quer de nós. Deus nos quer homens e mulheres espirituais, homens e mulheres obedientes, homens e mulheres com relacionamento aprofundados em Cristo, em Deus, homens e mulheres que amem a Deus acima da sua própria vida, que renunciam ao mundo, o pecado, as coisas profanas do mundo por amor a Cristo, que tenha a preocupação, o desejo, a disposição de servir a Deus com toda a dedicação da sua vida, com toda a consagração. É assim que Deus nos quer. A igreja de hoje precisa se voltar para Deus, para servir a Deus dentro da vontade de Deus. Tem muita gente hoje dentro da igreja, até líderes evangélicos, que não passaram pelo processo sobrenatural de Deus do novo nascimento. Pastores que não são salvos. Tem pastores que não são salvos. Dirigindo igrejas, sendo líderes, como Paulo era, e os sacerdotes daquela época eram líderes religiosos, líderes do povo de Deus, e não eram salvos. E tem muita gente hoje dentro das igrejas que não é salvo, que não é salva. Pessoas que estão vivendo o mundo e querendo viver o evangelho. Pessoas que estão nas orgias do mundo, na profanação do mundo, nas noitadas do mundo, e no dia de culto estão na igreja, no domingo à noite principalmente estão na igreja, para cultuar a Deus, para tocar, para cantar, para pregar. São pessoas que estão apenas envolvidas com Cristo, mas não estão comprometidas com Cristo. São pessoas que estão envolvidas religiosamente, não estão comprometidas espiritualmente, não estão com a sua vida comprometida com Cristo. E a Bíblia diz que aquele que não negar a si mesmo, não tomar sua cruz e seguir a Jesus, não pode ser discípulo deles. Muitos naquele dia, diz a Bíblia, Mateus 7, fala, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós operamos muitos milagres, em teu nome nós fizemos muitas coisas, Senhor. E o Senhor dirá para eles, no dia final, seja no dia final da sua morte, ou no dia final em que Jesus virá buscar a sua igreja. Jesus, diz a Bíblia, que Jesus dirá a eles, afastai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Todos vocês que praticais a iniquidade. Tem gente dentro da igreja que estão na prática do pecado, que estão vivendo o prazer do pecado. É preciso estar salvo e liberto, transformado, para agradar a Deus. Nós não podemos servir a Deus na carne, no nosso estado natural. Precisamos servir a Deus totalmente transformado pelo Espírito Santo. E Paulo tornou outra pessoa e foi um exemplo de vida. Foi um grande líder evangélico, um grande apóstolo na presença de Deus e para o povo de Deus. Que Deus abençoe sua vida e torne você uma nova criatura. Torne você um crente espiritual, dedicado, se você ainda não é. Se já é, Deus torne você uma pessoa mais dedicada a Deus, vivendo na vontade de Deus para fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe grandemente.